Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, mais um momento de meditação. Alcançamos o quarto domingo da Páscoa. Estamos avançando nas semanas pascais, avançando nesse período de júbilo, de profunda alegria, de completa alegria. Jesus ressuscitou, aleluia, verdadeiramente ressuscitou. Já nos aproximando também da festa de Pentecostes, cada vez mais. Estamos na metade do período pascal, metade do ciclo pascal. Eu sou o irmão Daniel Arcanjo e que bom que você continua aqui meditando, continua aqui perseverando. Eu espero que você esteja também compartilhando, enviando para outras pessoas que também precisam conhecer mais da palavra de Deus. Que nós possamos partilhar, que nós possamos meditar juntos, que possamos alcançar cada vez mais almas. E que possamos agora abrir nossos corações, deixar a Santíssima Trindade tomar conta de nós e nos ensinar tudo aquilo que desejam falar através das Sagradas Escrituras. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu o Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e para os vossos filhos e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que estão realmente abertos ao Senhor Deus, aquele que o Senhor, nosso Deus, chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: salvem-se dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo, e naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial: o Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. Ele prepara à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. Sim, felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Segunda leitura, primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se suportam com paciência aquilo que sofrem por ter feito o bem, isso vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isso fostes chamados. Também Cristo sofreu por vocês, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribua as injúrias. Atormentado, não faça ameaças. Antes, colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas, fostes curados. Andavam como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Não seguem um estranho, mas antes fogem dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. E então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Quem entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Olá, meus irmãos e irmãs. Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para meditar uma das analogias, uma das comparações mais bonitas, uma das formas mais simbólicas de Jesus falar conosco, de Jesus apresentar-se para nós. Aquele que é a porta por onde nós passamos e encontramos pastagem, a porta por onde nós passamos e encontramos alimento, a porta por onde nós passamos e encontramos a salvação, a porta por onde passamos e encontramos paz. Jesus é a porta. Jesus é a porta que nos faz ir para o céu. Jesus é a porta que nos faz entrar no reino de Deus. Jesus é a porta que nos faz entrar no caminho da salvação. Jesus é a porta. Jesus é a porta das ovelhas. E não apenas porta, Ele é pastor. E as ovelhas conhecem a sua voz. As verdadeiras ovelhas de Jesus conhecem a voz de Jesus. E eu daqui a pouco vou comentar em relação a isso, porque isso é algo muito importante na nossa vida cristã. Mas antes de qualquer coisa, vamos entrar na primeira leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Quase não sai. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. São Pedro continua. É a terceira parte, se não me falha a memória, a terceira parte da pregação de São Pedro. Foi a primeira pregação instituída pelo Espírito Santo, inspirada pelo Espírito Santo depois de Pentecostes. A primeira pregação foi a de Pedro, líder da Santa Igreja, instituído por Jesus, a pedra que verdadeiramente recebeu as chaves da igreja, e as portas do inferno não poderão derrotá-la. Diante da liderança de São Pedro, diante de todos aqueles que realmente são apóstolos, realmente são discípulos do Senhor. E Pedro, na sua autoridade, em meio aos 11 discípulos, ele fala com toda a sua autoridade: irmãos, que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo, este Jesus, a qual vocês crucificaram. E algo muito interessante nessa leitura é percebermos que isso acontece depois de Pentecostes. O que isso significa? Significa que aquelas pessoas, na sala de cima eram quase 100 pessoas reunidas na sala de cima. Haviam outras pessoas também festejando na parte de baixo, porque era dia de Pentecostes, era a festa dos judeus. E naquele dia em especial, na sala de cima, quase 100 pessoas reunidas, vem o Espírito Santo como línguas de fogo, e eles sentem como que um vento impetuoso invadiu o lugar, tomar conta, e línguas de fogo descendo do céu e recaindo sobre cada um deles. E de repente eles começaram a orar em línguas, de repente eles começaram a falar em línguas diferentes, de repente eles começaram a falar e testemunhar Jesus como Senhor. E outros, de outros lugares, de outros países, de outras nações, eles entendiam na sua própria língua, vai dizer a palavra de Deus. Atos capítulo 2, o início de Atos capítulo 2, na festa de Pentecostes. E ali depois de toda essa manifestação do Espírito Santo que concedeu os carismas aos apóstolos e a todos que estavam ali reunidos, abertamente concedeu os carismas àqueles que estavam abertos à sua ação, por intercessão da Virgem Maria, que também estava com eles. É algo muito interessante de lembrar também, a intercessão de Nossa Senhora. E aqueles que estavam abertos à ação do Espírito Santo, eles começaram a orar em línguas, começaram a falar
de Jesus, começaram a proclamar que Jesus é o Senhor, começaram a falar línguas diferentes, línguas de outras nações. Alguns começaram a falar grego, outros começaram a falar línguas asiáticas, outros começaram a falar línguas africanas e por aí vai. E várias coisas aconteceram, além de orar em línguas, além de clamar, além de levantar a voz bem alto e de soltar palavras de profecia, palavras de ciência. Visões, visualizações começaram a surgir de repente, até que tudo cessa. E no meio desse silêncio, no meio desse cessar, pela paz do Espírito Santo dentro dos corações, uma voz surge. A voz da autoridade de São Pedro, líder da Santa Igreja. E São Pedro diz que todo o povo de Israel saiba: Deus constituiu Cristo e Senhor a este Jesus que vocês crucificaram. Por que São Pedro está falando sobre isso? Lembrando que é a terceira parte da pregação de São Pedro. Ao longo dos dias da festa da Páscoa, durante a semana, ao longo dos dias do período pascal, nós já falamos sobre a segunda parte, por exemplo, da pregação de São Pedro. Aqui nós estamos, pelo menos, na quarta parte da pregação. E agora ele está falando mais uma vez sobre a necessidade de compreender. O povo precisa compreender que Jesus Cristo verdadeiramente é Deus e Senhor. Jesus Cristo verdadeiramente é o Messias que devia vir. E por que eu estou falando tudo isso, meus irmãos e irmãs? Porque muitos que estavam ali festejando no dia de Pentecostes, muitos que estavam ali, muitos judeus que estavam ali, pessoas, peregrinos de outros lugares também, eles viram o que aconteceu ali. Eles viram o que aconteceu quando estavam reunidos. Eles viram o que aconteceu. E por que eu digo isso? Porque depois que tudo isso aconteceu, depois da manifestação do Espírito Santo derramando os carismas, eles perceberam que, de fato, os apóstolos realmente caminhavam com o Messias. Aqueles que compreendiam que os apóstolos, de fato, caminhavam com Jesus e Jesus era o Messias, eles começaram a se converter. Eles perceberam o erro que eles fizeram. Eles começaram a se arrepender daqueles gritos. Eles gritaram: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Era como se eles estivessem começando a receber o arrependimento vindo do alto, de meu Deus. Foi como se a ficha caísse definitivamente, né? Meu Deus, eu crucifiquei o Messias. Meu Deus, eu matei o teu filho. Meu Deus, eu não reconheci que ele era o Messias. Meu Deus, eu não reconheci que ele era o Salvador. Meu Deus, eu não reconheci que ele era de fato o Cristo que deveria vir. Meu Deus, o que eu fiz com meu Senhor? O que eu fiz com o Filho de Deus? Basta olhar, meus irmãos e irmãs, versículo 37, quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro. E agora, obviamente, depois de perceberem o erro que eles cometeram quando crucificaram Jesus, eles viram para São Pedro e para os outros apóstolos e perguntam: irmãos, o que nós devemos fazer então? Versículo 38, Pedro respondeu: convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados, e assim vocês receberão os dons do Espírito Santo. Ou melhor, vocês receberão o dom do Espírito Santo. São Pedro não está dizendo que eles vão receber os carismas, mas antes de receber os carismas, eles vão receber a ação do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo dentro deles. Eles vão receber a presença do Espírito Santo dentro deles. Vocês estão arrependidos? Perceberam o que vocês fizeram? Amém. Agora vocês se convertam, arrependei-vos, sejam batizados para o perdão dos vossos pecados e assim vocês receberão a presença do Espírito Santo plenamente dentro de vocês. E o que a palavra vai dizer? Na primeira leitura, naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas uniram-se a eles. Vários judeus estavam festejando na festa de Pentecostes, estavam na festa de Pentecostes. É uma festa judaica que foi convertida pela presença do Espírito Santo na Santa Igreja, foi convertida e agora se torna também para nós a festa cristã, nossa festa cristã, que é a manifestação real e genuína do Espírito Santo, confirmando a promessa de Deus para nós e confirmando também a promessa de Jesus Cristo de que Ele vai permanecer conosco todos os dias até o fim de nossas vidas, se nós abrirmos nossos corações para a ação do Espírito Santo que deseja derramar sobre nós os dons, as graças, os carismas, os dons que Ele quer fazer em nós, fazer através de nós para alcançar mais e mais as almas. Nós precisamos estar abertos, Olha só o que São Pedro ainda está falando.
Salvem-se dessas pessoas corrompidas, salvem-se dessas almas que não querem Cristo, salvem-se dessas almas que não querem se converter, afastem-se desse povo que não quer mudar de vida, afastem-se desse povo que não querem crer que Jesus Cristo é o Senhor. Para de se apegar a pessoas que não querem Jesus, para de se apegar a pessoas que não querem viver com Cristo, para de se apegar a pessoas que não querem te levar para o céu. É São Pedro que está dizendo isso, meu irmão, minha irmã. E aqueles que de fato querem Cristo, aqueles que de fato querem viver com Jesus, começam a compreender o peso das palavras de Davi, rei, profeta, o peso das palavras de Davi. No salmo de hoje, um salmo muito conhecido, Salmo 23, o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas verdejantes, repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro pela honra do seu nome. Porque eu estou com Ele, porque eu estou em Cristo, porque eu estou com Cristo, porque eu estou com o meu Senhor, porque eu creio no meu Senhor. O Senhor está comigo, com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. Preparem-se. Tu preparas à minha frente, Senhor Deus, uma mesa bem à vista do inimigo. E com óleo o Senhor me unge a cabeça e o meu cálice transborda, o cálice da minha salvação transborda, a minha vida transborda, a minha vida se enche de alegria, a minha vida se enche com a água do teu santo batismo, a minha vida se enche com o teu sangue preciosíssimo. Porque diante do meu inimigo o Senhor me unge, o Senhor me reveste, o Senhor me banha. E assim eu me sinto transformado, assim eu me sinto purificado, assim eu me sinto revestido, assim eu me sinto protegido, lavado, afastado de todo pecado. Sim, felicidade e todo bem onde seguir-me. E na casa do Senhor eu habitarei pelos tempos infinitos, por todos os séculos dos séculos. Porque Ele me acolheu, Ele me transformou, Ele me salvou. E eu posso crer que Ele verdadeiramente é o meu Senhor e que eu estou com Ele. E se eu estou com Ele, nada pode me atingir, nada pode me abalar. Ei, você crê nisso? Ou você continua caminhando como se Cristo não existisse, como se Cristo não fosse crucificado? E por que eu estou dizendo isso? Porque por muitas vezes nós que nos dizemos cristãos, nós até vamos à missa, nós até ouvimos as palavras do Senhor e nós continuamos pecando. Nós continuamos caminhando com pessoas que nos levam para o inferno. Nós continuamos nos afastando de Jesus. Nós não compreendemos a profundidade das palavras do Senhor nas Santas Escrituras. Nós queremos só a vida boa nesse mundo. Nós queremos só as coisas boas nesse mundo. Só que as coisas aqui são passageiras, meus irmãos e irmãs. Olha o que São Pedro está dizendo na segunda leitura. Primeira carta de São Pedro, segunda leitura. Ele está dizendo isso no capítulo 2. Se vocês suportam com paciência tudo aquilo que sofrem, tudo aquilo que é tribulação, tudo aquilo que é dor, tudo aquilo que é dificuldade nesse mundo, que bom, porque vocês foram chamados para isso. Nós não fomos chamados para viver coisas como se os ricos fossem o verdadeiro caminho. Nós não fomos chamados para viver aqui nesse mundo como se o bem bom fosse o verdadeiro caminho. Nós não fomos chamados para viver nesse mundo, não fomos criados para viver nesse mundo como se riquezas materiais, como se ficar na zona de conforto fosse algo realmente para o cristão. Não é. Cristo nos chamou, Deus nos criou, o Espírito Santo nos ungiu e nos deu a vida, porque verdadeiramente somos chamados para caminhar carregando uma cruz, sair da nossa zona de conforto. É isso que significa vocação, tirar-nos do lugar, chamados a sair do nosso lugar de conforto e ir para a ação. É isso que significa vocação. E a vocação do cristão é amar os nossos irmãos e irmãs. A vocação do cristão é agir com amor. Isso não significa apenas que nós precisamos ser amáveis, dóceis, bondosos. Isso significa também sair da nossa zona de conforto e ir até os nossos irmãos que precisam de ajuda, ir até os nossos irmãos que precisam de evangelização, ir até os nossos irmãos que precisam receber a Eucaristia, ir até os nossos irmãos que precisam conhecer Jesus porque eles não conhecem. Tudo isso, saindo da nossa zona de conforto, acordando cedo se for necessário para rezar, tudo isso faz parte. Suportando as dores, suportando as dificuldades, suportando as injúrias, suportando tudo aquilo que pode nos atingir, nos machucar.
mas crendo verdadeiramente que Cristo é verdadeiramente o Senhor, e sim, felicidade, todo bem, onde seguir-me, pelos tempos infinitos, como diz o Salmo de hoje. Sobre a cruz, ele carregou os nossos pecados em seu próprio corpo. Quando foi injuriado, ele não retribuía as injúrias. Quando foi atormentado, ele não ameaçava ninguém. Antes, ele colocava todas as suas causas naquele que julga com justiça, o Senhor Deus. Para que nós vivamos realmente na justiça e sejamos mortos para os pecados, nós precisamos crer nesse Senhor que morreu na cruz por nós. Ele sofreu muito mais do que nós. Vale a pena sofrer um pouquinho por Ele. Vale a pena suportar as dores por Ele. Como vai dizer Santa Teresa d'Ávila, a paciência tudo alcança. A paciência tudo alcança. Senhor, ajuda-me a fazer a Tua vontade, vai dizer a Santa Madre, a nossa Santa Madre Carmelita. Senhor, ajuda-me a fazer a tua santa vontade. Se for com lutas, dai-me forças. Se for com lutas, dai-me forças. Senhor, me dá paciência. Ela pedia paciência constantemente. Santa Teresa d'Ávila passou 3 anos deitada numa cama, doente, quase à beira da morte, mas suportou a dor da doença. Suportou a dor da doença com muita paciência, e ali ela superou, e superando, ela levantou-se daquela cama com muita vontade de evangelizar, de cuidar, de transformar os corações, de ser verdadeiramente serva do Senhor. Tornou-se santa, hoje é doutora da oração, ensina-nos a orar. Meu irmão, minha irmã, o que você está fazendo de diferente? Eu não estou dizendo que você faz todos os dias por Jesus. Eu não estou dizendo que você faz todos os dias buscando o Senhor. Eu estou perguntando o que você faz de diferente para além, para sair da tua zona de conforto, o que você faz a mais. Você jejua, você acorda de madrugada, você reza o rosário todos os dias, você se esforça para não pecar, você está falando menos, você está parando de reclamar, você está suportando a dor de ser injuriado, você está suportando a dor de ser machucada todos os dias por algo que acontece na sua vida, porque outra pessoa está te machucando. O que você está suportando por causa de Jesus? São João da Cruz, nosso santo padre carmelita também, amigo de Santa Teresa d'Ávila, ele dizia: todas as vezes que você se sentir injuriado, todas as vezes que você for machucado, que sua alma for machucada, olha para a cruz e cala-te. Olha para a cruz do teu Senhor e cala-te. Ele suportou muito mais do que nós. Ele passou por algo pior do que nós. E é por isso, meus irmãos e irmãs, que se nós queremos um exemplo de vida, se nós queremos realmente seguir alguém verdadeiramente exemplar, como diz também São João da Cruz, por mais santo que um homem possa ser nesse mundo, o melhor exemplo para se seguir é sempre Cristo. Aqui podem haver homens santos, mas somente Cristo é perfeito. Somente Cristo é perfeito. Por isso Ele é o exemplo perfeito. Por isso Ele é o caminho perfeito. E aí voltamos naquilo que eu falei no início. O que eu falei no início? Jesus hoje nos lembra que Ele é a porta, que Ele é o exemplo, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, que é por Ele que nós alcançamos a graça, que é por Ele que nós alcançamos o Senhor, que é por Ele que nós alcançamos as portas celestiais, que é por Ele que nós alcançamos a salvação, que é por meio dEle que nós alcançamos o céu. É por meio dEle e somente Ele. Eu sou a porta. As ovelhas escutam a minha voz e elas me seguem porque elas me conhecem. Elas não seguem um estranho porque não conhecem a voz dos estranhos. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse, as ovelhas escutam a sua voz e conhecem. Mas não seguem o estranho, fogem dele. Em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões. Hoje em dia nós falamos outra coisa, né? Todos aqueles que vocês escutaram lá fora são enganosos. Todos aqueles que vocês escutaram, perda de tempo. Todos aqueles que vocês escutaram em outras religiões, tudo baboseira, tudo enganação, tudo hipocrisia. Todos aqueles que vocês escutaram, eles pecaram. Aqui Jesus está dizendo para nós: venham a mim,
é no meu altar, é na Eucaristia, é no meu sacrário, é na adoração, é aqui, no lugar do meu santo sacrifício, nesse sacrifício que eu renovo todo santo dia. É aqui que você, meu irmão, minha irmã, é aqui que você, filho, filha, é aqui que você vai ser alcançado mais uma vez. É aqui que eu vou te entregar a unção, é aqui que eu vou te entregar o alimento, é aqui que eu vou te dar a verdadeira felicidade. É aqui. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Não foi só para que você nascesse, foi para que você nascesse e rejubilasse. Foi para que você nascesse e se alegrasse verdadeiramente. É para que você nascesse e fosse realmente tocado, alcançado e transbordasse de alegria. Jesus não quer apenas te dar uma vida qualquer. Ele quer te dar uma vida beata. Beato significa alegre, aquele que se alegrou. Bem-aventurado, aquele que é verdadeiramente feliz. Aquele que sabe onde está a sua felicidade verdadeira. E eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, onde está a tua felicidade verdadeira, como diz o Salmo? Onde você está botando as suas forças, como diz São Pedro? Onde está o teu coração? Qual porta você está escolhendo? A porta mundana ou a porta verdadeira? A chave que leva para o céu? O caminho, a verdade e a vida. O que você está escolhendo, meu irmão, minha irmã? Que essa meditação possa ter te alcançado, que essa meditação possa ter te tocado. E que você possa também compartilhar dessa mesma palavra com outros irmãos e irmãs que estão precisando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com Sua Mãe Maria Santíssima, seu Paizinho São José. Que as bênçãos do Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós com sangue e água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo momento de meditação, meus irmãos e irmãs, e que a paz do bom Deus permaneça em vossos corações.